Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Eu sou a Miranda e no vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto nada legal, nada empolgante, mas é um assunto muito profético e eu acredito que todos vocês devem estar receosos por conta de tudo que está acontecendo aonde, gente? Lá em Israel, entre Israel e Palestina, na verdade. E toda essa guerra, esse conflito que está acontecendo nesse momento lá. Eu gostaria de comentar algumas coisas com vocês e alertar vocês em que momento nós estamos vivendo, em que momento profético eu acredito que nós estamos vivendo. Hoje nós vamos falar sobre isso e eu acredito que esse vídeo, por mais que seja um assunto muito triste, tem crianças morrendo, tem pessoas sendo assassinadas, sabe? Guerra nunca é uma coisa boa. Mas eu acredito que vai trazer um pouco de conforto pro nosso coração, porque a gente sabe que algum sinal isso tem. E é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Bora pro vídeo. Gente, pra gente já começar, eu vou começar a ler aqui pra vocês uma matéria da BBC. Faz 6 horas que eles colocaram, pra gente se situar mais ou menos no que tá acontecendo, numa notícia bem atual. Vai dizer assim, ó: conflito entre Israel e palestinos. Como funciona o domo de ferro, poderoso escudo antimíssil israelense. Aqui está falando sobre o escudo, mas vai falar um pouquinho sobre todo esse cenário que eles estão vivendo lá. Então achei essa matéria bem interessante. Vai dizer assim, ó: o fogo cruzado entre as forças israelenses e palestinas continua a se intensificar e as Nações Unidas temem uma guerra em grande escala. Seria realmente um estopim para uma terceira guerra mundial? Gente, é possível. A gente sabe que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial tiveram intervalos curtíssimos. E se a gente for ir pela lógica, nós já estamos até muito tempo sem guerra. Então, pela lógica, a gente já está até atrasado. Então, é muito provável que aconteça. Eu não sei se esse vai ser o estopim, mas eu acredito sim que vai acontecer a Terceira Guerra. E esse pode ser o motivo disso. Desde segunda-feira, dia 10/5, membros palestinos do Hamas lançaram mais de 1.000 mísseis contra Israel, a maioria contra a cidade de Tel Aviv e seus arredores. Em resposta, as forças israelenses realizaram bombardeios letais em Gaza, deixando dezenas de mortos. Mas Israel conta com um escudo poderoso para se proteger dos foguetes lançados por militantes do Hamas a partir da faixa de Gaza, o chamado Domo de Ferro. Aí vai começar a falar sobre a defesa de Israel com esse tal Domo de Ferro, e não é aí que a gente quer chegar. Quando eu comecei a ver essas notícias, a maioria, inclusive lá na igreja, não zombando, gente, porque é só porque a gente acredita diferente. Eu acredito diferente, eu vou falar pra vocês o que eu acredito que tá acontecendo agora, mas a maioria pré-tribulacionista acredita que é porque Jesus vai voltar agora, sabe? É por isso que tá acontecendo tantos conflitos lá. Mas a gente sabe que pela palavra de Deus não é bem isso que tá pra acontecer. Gente, o que a gente mais tem visto, eu não tenho feito muitos vídeos comentando comerciais com mensagens subliminares, mas o que a gente mais tem visto nesses comerciais de mensagens subliminares? Vinda do anticristo. É só isso que eles estão explanando nesses comerciais com mensagens subliminares, que já mais do que na cara. Subliminares é coisa de 10 anos atrás, agora é totalmente exposto, só não vê quem não quer. O que eu creio que está acontecendo lá? Gente, o anticristo está para se manifestar. Nós estamos vivendo esse momento profético onde nós estamos ali aguardando a manifestação do anticristo. E pensem comigo, o anticristo ele não vai aparecer e as pessoas não vão aceitar se não tiver um momento de caos, de puro terror e pavor e guerra. Ele vai vir para trazer a solução. Então eu acredito que tudo isso que está acontecendo lá em Israel, que pode evoluir, como vocês viram, para uma guerra muito maior, pode evoluir, gente, isso é muito sério. Nós devemos orar sempre por Israel, devemos orar para que haja paz, devemos orar para que haja paz no nosso país também e em todos os outros, para que isso não se intensifique. Mas eu acredito que tem coisas que são proféticas e que, ainda que a gente ore, está escrito e vai acontecer. E eu acredito que esse é um dos momentos proféticos que nós estamos vivendo. Estamos beirando ali a aparição do anticristo, que vai aparecer trazendo soluções. Eu gostaria de ler alguns textos com vocês para a gente se situar um pouquinho mais sobre essa questão de anticristo. O primeiro que eu gostaria de ler para vocês fica lá em Marcos, no capítulo 13, e no versículo 7 somente, vai dizer assim pra gente, presta atenção nisso. E quando ouvires falar de guerras
e rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não é o fim. Ou seja, olha só o que o livro de Marcos está dizendo. É o fim? Jesus vai voltar agora, que está acontecendo lá, esse quebra-pau em Israel? Não vos perturbeis. Está falando para quem? Para os servos do Senhor. Não vos perturbeis, porque ainda não é o fim. Porque muitas outras coisas vão acontecer. Então, gente, nós que estamos observando tudo isso acontecendo, graças a Deus de longe, nós devemos orar pelos que estão ali perto, né, de toda essa guerra, de toda essa confusão, nós devemos orar. Mas para nós que estamos observando, é muito fácil identificar que momento nós estamos vivendo. É necessário que venha todo esse pavor, esse terror. Talvez venha a Terceira Guerra Mundial. Vocês se lembram que no ano passado eles ameaçaram, né, a Terceira Guerra Mundial? Não houve, mas foi uma ameaça, e justamente com Israel envolvido também. Por que não agora não seria o estopim? Já que eles já prepararam a nossa mente há um ano atrás. Então é muito provável que seja. Mas olha, lembrem-se desse texto. Vai acontecer as guerras, os rumores, não vos assusteis. Ainda não é o fim. Porque muitas outras coisas ainda faltam acontecer. O que você está prestes a visualizar agora, nesse cenário? É a vinda do anticristo. Então nós devemos preparar o nosso coração para não sermos enganados de maneira nenhuma. Mas nós sabemos que está muito perto dele se manifestar. Eu queria ler mais um texto para vocês, que fica, deixa eu ver aqui, lá em Daniel, no capítulo 9, no versículo 27. Viu, gente, como tá fácil agora para eu achar os versículos para vocês que eu quero? Vamos ler, vai dizer assim, ó. Esse rei, que rei? Tá falando do anticristo. Fará com muitos povos um acordo que durará 7 anos. Ou seja, esse é o anticristo. Vocês sabem que na metade da semana, na metade desses 7 anos, ele rompe o acordo e aí começa a caça. Eu vou comentar sobre isso com vocês. Um acordo que durará 7 anos, mas quando passar metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios de animais e ofertas de cereais no templo. O grande terror será colocado no lugar mais alto do templo, e ali ficará até que aquele que fez isso seja destruído, conforme Deus resolveu. Essa tradução é a nova tradução na linguagem de hoje. Não gostei muito dessa tradução, mas enfim, deu para vocês compreenderem. O que eu acredito que possa acontecer? Nós estamos vivendo um momento de guerra lá em Israel e isso pode se espalhar pelo mundo inteiro. Pode se tornar a Terceira Guerra Mundial. O anticristo precisa aparecer nesse momento de crise, de quebra-pau, porque ele vai resolver as coisas, ele vai resolver os problemas. O que seriam aqui essa oferta de cereais no templo, os sacrifícios? Isso está se falando da gente, da nossa adoração. Vocês se lembram de Daniel? Aquilo ali é uma figura de anticristo, adorar a imagem. Aquilo ali tudo é uma figura, gente, para tudo que vai acontecer nos tempos vindouros. E a gente sabe que o anticristo vai proibir a adoração ao Deus verdadeiro. Então, toda adoração a Jesus e a Deus vai ser proibida. E isso está falando exatamente da adoração. E ele acabará com os sacrifícios de animais e as ofertas de cereais no templo. Deus, hoje em dia, depois de Jesus, recebe ofertas de cereais ou sacrifícios de animais no templo? Não, porque o sacrifício já foi feito. Qual é o nosso sacrifício hoje? Seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. O salmista já não ia falar isso? Nossos sacrifícios nos dias de hoje são as nossas orações, as nossas súplicas subindo como incenso para o Senhor. Esse é o nosso sacrifício. O que o texto está dizendo? Que isso vai ser cortado. Vocês se lembram que Daniel não podia orar mais as 3 vezes ao dia como ele sempre fazia? Isso vai ser cortado na era do anticristo. É isso que o texto está dizendo. E o grande terror será colocado, olha só como é que fala, o grande terror será colocado no lugar mais alto do templo e ali ficará até que aquele que fez isso seja destruído. Sempre que eu vejo essa parte de o sacrifício terrível, o sacrilégio terrível, eu sempre assimilo com a marca da besta. Por quê? Que templo seria esse? Eu não duvido que eles vão construir, gente, aquele templo lá, o terceiro templo de Israel, naquela mesquita que inclusive é muçulmana, tá? Eu não duvido que eles vão fazer aquilo. Eu não duvido que o anticristo vai querer sentar lá de fato, mas eu não acredito que aquele seja o templo que o Senhor está falando. Eu acredito que esse templo tem a ver com o nosso corpo, já que Jesus mesmo não considerava mais os templos de pedra como, sabe, templos de verdade. A partir da morte de Jesus, nós somos o templo. Então, se será colocado um sacrilégio terrível, isso não pode ser a marca da besta, esse sacrilégio terrível. Tanto é que quem coloca perde a salvação. Então, eu sempre assimilo com isso. Ainda não é uma resposta final que eu tô dando pra vocês. Eu tô pra falar sobre isso. Mas eu acredito que esse sacrilégio terrível colocado na ala do templo mais importante
pode ser a marca da besta, falando dos nossos corpos físicos, tá bom, gente? Quem não aceitar, morre. Foi isso que aconteceu com Daniel. Se ele não se prostrasse diante da estátua, que é a mesma coisa para nós trazendo nos dias de hoje, a imagem da besta ou a marca, o número da besta que vai estar nos corpos, a gente não sabe o que vai ser essa marca ainda, há especulações. É a vacina, é isso, é aquilo, é o chip, não sabemos. Mas a gente tem as especulações, só vamos saber na hora, mas a gente sabe que perde a salvação. Então, o que eu penso aqui? O sacrilégio terrível será colocado na ala principal do templo. Eu acredito ser marca da besta se tratando aqui. Mas eu não duvido, gente, que o anticristo possa fazer com que aquele terceiro templo lá seja construído de fato. Porque existe tudo já para ele ser construído e eles não estão fazendo isso à toa. Claro que faz parte do quebra-cabeça, talvez justamente para dar uma lição em Israel, porque Israel, a maior parte de Israel não acredita no nosso Jesus. Para eles, Jesus foi apenas um profeta e não o Cristo que haveria de vir, não o Salvador, sabe? Então, pode ser que Deus tem dessas coisas e Deus faça isso realmente lá, mas eu não acredito que nesse texto esteja falando de templo físico, já que o próprio Jesus não compactuava mais com isso, já que ele era o próprio sacrifício, tá bom, gente? Então, o templo passa a ser dentro da gente. Eu gostaria de ler por último para vocês, que esse vídeo já tá ficando bem grande e meu celular sem memória. Vamos ler lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2 e no versículo 3 ao 4, que vai nos dizer assim: Não deixe que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Eu tô falando para vocês, gente, tá acontecendo todo um cenário sendo preparado para que venha o anticristo reinar. E como eu falei pra vocês, ele não vai vir reinar num momento de paz, porque ninguém vai precisar dele. Mas ele vai vir num momento que tiver tudo muito conturbado, tudo muito difícil. E é aí que ele aparece. É o arrebatamento? Não. Porque o livro de Marcos estava dizendo que não será assim, gente. Ainda não é o fim. Ó. Até confundi com outro. Ainda não é o fim. Não se perturbe o coração de vocês quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras. Ainda não é o fim. Vocês não vão ver muito mais coisas. Aí vai dizer assim, ó, no versículo 4. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração. Ou seja, ele se opõe, ele é contra a toda adoração a Deus. Tanto é que ele vai fazer cessar a oferta de manjares e a oblação. Enfim, nosso sacrifício será cortado. Ninguém mais vai poder orar, assim como aconteceu com Daniel. E vai ter pessoas que vão denunciar, com certeza. Até mesmo a gente vê irmãos da igreja, denunciando outros irmãos que estão congregando por conta que eles estão com medo, eles acham errado. A mídia, a boca arrogante, faz com que eles ajam dessa forma, achando que quem está lá buscando a Deus está errado. Devia estar em casa porque tem que ter medo, né, desse bichinho que está solto. Se eles já estão assim nesse momento, você imagina quando for realmente para valer, quando for o reinado do anticristo. E eles vão denunciar, até irmãos denunciando os próprios irmãos dentro da igreja. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Vocês estão vendo, tem um cenário todo armado. Eu gostaria de trazer realmente essa visão para vocês. Em que momento nós estamos? Por que está acontecendo isso lá em Israel, entre Israel e Palestina, toda essa guerra, toda essa morte? Gente, a aparição do anticristo está perto. Vocês viram que eu fiz até um vídeo, vou deixar na tela final para vocês, para quem ainda não assistiu, o Papa indo visitar Mossul. Gente, o Papa indo visitar Mossul, no Iraque. Pelo amor de Deus. De onde a palavra de Deus vai dizer que vem o anticristo? As peças se encaixam e agora do nada começou a guerra em Israel e na Palestina, os dois se bombardeando. Isso é mais do que claro e óbvio. Hoje vocês sabem que momento nós estamos. No momento que antecede, não a vinda de Cristo ainda, porque ainda falta muitas coisas a acontecerem, mas o momento que antecede a vinda do anticristo e a aparição dele, a manifestação. Então nós devemos estar em oração para não sermos enganados, para que as nossas congregações não sejam enganadas, porque é o caso da minha igreja. Eu faço o que eu posso para alertar de maneira respeitosa sempre temo muito que eles não achem que eu estou desrespeitando a visão deles, mas nós temos que alertar o máximo possível, porque grandes coisas estão por vir e nós não podemos ficar enganados,
tá, gente? Vamos buscar sabedoria de Deus, vamos buscar ler mais a palavra. Eu vou trazer mais assuntos escatológicos para vocês por essa semana, até pra gente se situar um pouquinho mais, porque nós estamos começando a ver esse momento acontecer. E nós temos que nos fortalecer uns nos outros, sempre. Tá bom, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha edificado a sua vida, que tenha te ajudado a entender tudo isso que está acontecendo ao nosso redor e que acalme o seu coração de alguma forma, porque é necessário que essas coisas aconteçam. Mas, como o livro de Marcos, o livro de Lucas, de Mateus também vai dizer, ainda não é o fim, tá bom, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que esse vídeo realmente acalme o seu coração, tá bom? Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Se vocês puderem, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, porque agora a Miranda Fala tá de volta 3 vezes aí na semana, quando nós temos vídeos. Segunda, quarta e sexta-feira, tá bom, gente? Sempre, geralmente, pela manhã eu tô postando os vídeos, não tem um horário fixo, mas ative o sininho das notificações, assim você vai saber sempre que eu... Toda hora eu derrubo isso aqui. Assim que eu postar um vídeo novo, tá bom, gente? É isso e tchau, tchau.